bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Paixão por Chuteiras. Eu sou a Mari e hoje o PPC tá pegando a estrada rumo a Campinas para entrevistar um grande jornalista esportivo que já cobriu a Olimpíada, a Copa do Mundo, já trabalhou na Globo, na Band e atualmente está na Rede TV. O nome dele é Luiz Ceará. Vem com a gente! Paixão por Chuteiras está com moral demais. Hoje a gente está aqui na casa do Luiz Ceará, que gentilmente recebeu a gente. Tudo bem, Ceará? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Vocês, porque são interessantes. Primeiro de tudo, obrigada mais uma vez por você ter recebido a gente aqui para fazer essa entrevista. E, que nem eu te falei, mó responsa, hein? Você sempre entrevista todo mundo, sendo entrevistado por mim aqui. Nada, é normal, na verdade nós somos, primeiro um grande abraço para vocês, nós somos na verdade companheiros de imprensa, né? Nós somos companheiros, nós participamos, nós somos do mesmo time, né? Então nós não temos que, a honra é recíproca. Bom, pra começar, a gente deu uma pesquisada na sua vida, na internet, e a gente descobriu que você tinha uma banda. Conta essa história pra gente. Na verdade eu fui músico desde 13, 14 anos, né? De idade. Vivia de música. Tocava em baile. Primeiro era o grupo Felgas, depois Fantasmas, depois... Aí eu mudei pro Rio de Janeiro pra viver de música lá, né? Aí houve um interesse do pessoal aqui de Varinhos, que tinha um conjunto, a gente juntar as forças e montar uma coisa nova para gravar um disco. A gente fez isso, que era a banda do Brejo. Era o baterista da banda, que cantava também. As coisas funcionavam muito profissionalmente. A gente gravou música não é novela, era esses programas especiais da Globo. A gente fez uma música para o Obrigado Doutor, né, que era com o Francisco Coco. Caramba! E a gente abria show do Chacrinha, se apresentava em programa de televisão, porque a gente gravou um disco, o disco teve uma relativa apreciação por parte do público, uma apreciação positiva, e a gente acabou ganhando um espaço em televisão e tal. Um dia a gente estava gravando um disco em São Paulo, no estúdio da Sonima, antigo, aliás, no estúdio da Gazeta, e na Sonima a Elis Regina estava gravando um disco. E a gente era amigo do Natan Marques, que era o guitarrista da Elis. Nós ligamos pro Natan para ele emprestar guitarra para nós. Ele falou, vem aqui na Sonima, pega a guitarra aqui. Aí nós fomos lá na Sonima e ela estava gravando. E aí a gente conheceu a Elis. Nossa! E aí ele falou pra Elis, esses caras cantam muito. E esses caras fazem música que é no estilo que você está gravando aqui. Ela falou, canta pra mim então. Aí a gente cantou uma música pra ela. Nossa. Capela, porque a gente cantava mesmo, não era conversa, era profissional. Cantava, e a gente cantou, ela ficou encantada. Ela falou, olha, eu só não vou gravar essa música porque eu tô gravando, eu acabei de gravar agora, acabei de colocar a voz de uma música do Renato Teixeira, que é aquela música, Seu Caipira Pirapora. Tinha acabado de gravar a música. Ela ia gravar uma música nossa. E você ainda dá uma palhinha assim de vez em quando? Não dou nenhuma. Na verdade é mentira. Quando na Olimpíada de Seul, nós tínhamos um conjunto lá. O Gilson Ribeiro, que era repórter da Band, cantava umas músicas e mais dançava do que cantava. Ele era nosso bailarino. O Gilson adora dançar. Tinha um pessoal da Globo, que eu não me lembro, que eles tocavam, um tocava bateria, o outro tocava ritmo. Tinha um outro cara que tocava piano, acho que era um cubano, se não me engano. E eu e um cara que é da nossa equipe, que era cinegrafista, que hoje trabalha na Globo, e a gente tocava violão. Então a gente cantava à noite no pub da Vila. Era o Brasília Broadcasting Band. A gente tocava no pub da Vila. E tocava toda noite a troco de cerveja gelada de graça. Tem melhor coisa que isso? Porque era uma farra, né? A gente tava lá cobrindo a Olimpíada. E a gente cantava. A banda era tão louca, tão maluca, que é assim, o Elias Júnior, ele era o apresentador da banda. Então ele falava inglês, então ele apresentava a banda para toda a comunidade, porque ali era só jornalista, né, do mundo inteiro, aquele pub. Era na Vila de Imprensa, jornalista do mundo inteiro.
Então ele apresentava, now I present to you the Brazilian Broadcasting Band, ladies and gentlemen, mas ele falava e tal, e fazia uma farra, e aí a gente tocava. A TV coreana foi fazer uma reportagem com a gente. Que demais! Porque era uma banda de brasileiros que tocava na noite. Às 11 da noite, né? Então foi lá a última incursão que nós fizemos, que eu fiz de música, foi nessa época. Que legal! É. E nesse meio da música, quando que você resolveu fazer o jornalismo? Já era uma paixão antiga, assim? Não, eu gostava de escrever, porque eu fazia música, né? Eu fazia letra de música e tal. As músicas da banda eu fazia letra e tal. Fazia música também. E fazia alguma coisa sozinho. E tocava e tal. Aí esse maestro, esse cara que eu falei, o Laércio de Freitas, ele, que é um irmão meu, ele falou assim, eu tô produzindo um disco para Elza Soares. Você não quer mostrar uma música para ela? Eu falei, gostaria. Ele pegou e me levou no apartamento da Elza para eu mostrar uma música para ela. A música chama-se Solidão. Ela gravou a música no disco. Sério? Ela gravou. Então, é uma música minha. E eu estava mostrando algumas músicas para ela ouvir, se gostava de uma, ela gostou dessa e gravou. Só que a sua pergunta, a resposta é agora. Na sala, sem mais nem menos, entrou Garrincha. Nossa. Ele era marido dela. Ele entrou na sala, ela falou, Mané, cumprimenta os meninos. Aí o Mané passou assim, de calção preto, chinelo. Passou pela sala. Ali, quando eu olhei pro Mané, porque eu amava futebol, eu era torcedor do Flamengo, entre o jogo do Flamengo e tal. Eu falei, eu vou mudar, eu não vou ser mais músico porra nenhuma, eu vou ser jornalista. Eu quero ficar perto desses caras aí, né? Nossa, imagina ver esse cara na sua frente. Aí eu voltei pra Campinas, porque tinha essa proposta da banda que eu te falei, voltei pra cá, toquei mais uns 3 anos fazendo faculdade e tal, e deixei e já fui pro jornalismo. Fui pra faculdade fazer. Que demais, hein? Foi o Mané Garrincha. E eu contei pro Mané isso. Você contou? Contei, porque depois eu virei repórter da TV Globo e fiz umas 3 ou 4 entrevistas com o Garrincha. Uma delas foi na Copa do Mundo de 86, né? Que eu fui fazer uma entrevista com ele durante um jogo do Brasil, eu fiquei na casa dele, gravando ele e tal. Eu contei pra ele isso, ele não se lembrava mais. Ele é alcoólatra, né? E num alto estágio ele não se lembrava, mas foi isso. E quando você entrou no jornalismo, você começou a trabalhar já no esporte ou você trabalhou em outras áreas também? Não, eu trabalhei aqui, eu comecei na IPTV em Campinas, como repórter de geral, né? Reportagem geral, mas eu fazia as matérias do futebol, do esporte, que eu tinha um foco, eu queria ser repórter de esporte. Aí eu trabalhei acho que quase 2 anos, eu cheguei a 2 anos aqui na IPTV, sempre focando, fazendo matéria de esporte quando dava, para provocar que o pessoal da TV Globo me visse, né? Que era uma afiliada. Então a gente fazia matérias pro Esporte Espetacular, pro Globo Esporte. E foi uma matéria do Esporte Espetacular com o Jorge Mendonça, que o Tonico Duarte, que ainda é editor, é um grande irmão que eu tenho. O Tonico Duarte, ele editou essa matéria em São Paulo. Eu peguei o Jorge Mendonça, ele tinha fama de pipoqueiro, né? E eu coloquei ele vestido de pipoqueiro no Largo do Rosário, que é o ponto central de Campinas. E foi uma farra, né? Porque ali o nego falou diabo pra ele, então ele era artilheiro do Brasil, era um craque, e foi uma coisa sensacional. E aí na segunda-feira o J. Ávila me ligou, que era o diretor de esportes da Globo, me ligou e me convidou para ir pra Globo. Foi assim. São momentos, né, em que a gente tem uma coisa sensacional que acontece que vai mudando a sua vida, né? Você já, por conta do jornalismo, você já presenciou muitos momentos históricos, assim, no futebol. Um desses momentos foi a Copa de 94 nos Estados Unidos. Como foi você estar lá perto da seleção, acompanhando de perto e ver esse título depois de 24 anos em jejum? Eu tenho uma coisa muito legal na minha carreira profissional. Eu só cobri seleção brasileira, entendeu? Minha vida inteira. Eu nunca cobri o adversário. Eu fiz 5 Copas do Mundo, 3 Olimpíadas fazendo a seleção brasileira de futebol. Fazia outras matérias, mas eu era o cara da seleção brasileira. Em 94,
aconteceu o que eu acho que para mim foi o fato mais importante da minha vida, né, profissional, de cobertura de seleção brasileira. Nós conseguimos credenciais de fotógrafo, eu fiquei atrás do gol do Brasil e dei uma sorte, filha da mãe, que o pênalti foi do meu lado. Por quê? Porque se eu estivesse do outro lado, eu não poderia sair de lá para vir até aqui, entende? Ou até poderia, não sei. Mas na hora ali, né? Na hora eu estava atrás do gol. Isso tem foto, vocês já viram até a foto. Eu vi os pênaltis daqui, atrás do gol, estava atrás do gol vendo os pênaltis. E aquilo é uma coisa muito emocionante, porque era um título que estava, não é? Era um título que estava ali rolando, e eu sabia que o Taffarel era pegador de pênalti, um cara gelado, né? O Taffarel foi o maior goleiro que eu vi atuar pela seleção brasileira, foi o Taffarel. No tempo, nesses 35 anos de jornalismo meu, de esporte, o maior goleiro que eu vi jogar foi o Taffarel, na seleção brasileira. Mito, né? Porque ele era anormal, né? Ele tinha uma impulsão diferenciada, uma saída de bola diferenciada, porque ele tinha jogado vôlei. Então ele tinha um tempo de bola diferente, ele sabia, tinha um tempo de bola mais aprimorado que outras pessoas, outros goleiros, por causa do vôlei, né? E uma impulsão louca. Ele era um goleiro baixo, uma impulsão louca, né? O cara adivinhar um canto e sair voando para aquele canto, o cara não bateu, se fudeu, ou melhor, bateu, dançou, né? Porque o cara, ele vai pegar, e foi o que aconteceu. Ele desestruturou os caras sabiam que ele era pegador, entendeu? Aí ele pegou um pênalti, acho que ele pegou um pênalti do Baresi, e o Roberto Baggio meteu a bola lá na China. O Roberto Baggio tremeu, né? O Roberto Baggio tremeu. Olhou pro Taffarel, o gol ficou desse tamanho, aí deu um chutão pra cima. E aí, como a gente estava atrás do gol, né? Chorando, de emoção, louca, chorava que nem um louco, porque não aguentava, a gente não aguentava, não aguenta, entendeu? O cara não aguenta, tava no campo. O cara não aguenta narrando futebol, comentando futebol, torcendo, você imagina o cara que está atrás do gol. Aí eu olhei para o cinegrafista, que era o meu parceiro, meu querido compadre, o Javier Malavasi, o Bocão chorando, entendeu? E aí a gente pegou, eu tirei o microfone que estava escondido aqui embaixo da camisa, porque eu era repórter, não podia ter microfone, era aquele microfone, a gente saiu entrevistando todo mundo. E você também cobriu a Copa de 98 na França. Na França. A gente aqui é novo, então o mais velho aqui do Paixão por Chuteiras é o Kaique, que tinha 5 anos na Copa. Eu tinha 2. Mas todo mundo fala que foi tipo muito dolorido ver o Brasil perder daquele jeito. Você lá, como que foi ver aquilo de perto? É uma tristeza enorme, porque a gente tinha muita expectativa de que o Brasil ia ganhar a Copa, né? O time não era um time ruim, mas era uma seleção que tinha problemas. Por exemplo, o Romário nunca deveria ter vindo embora, né? O que aconteceu com o Romário foi um lance dramático, né? Ele ia conseguir se recuperar da contusão que ele tinha, mas ele foi cortado. E isso eu acho que abalou de uma forma brutal a seleção, né? E o fato do Ronaldo ter passado por aquilo que passou, e que para muita gente já está tudo esclarecido, mas para mim não está. Eu nunca consegui descobrir a coisa real. Olha, eu estava no estádio, eu estava dentro do estádio antes do jogo, ao lado da namorada dele da época, que é a mulher do Júlio César agora. Estava sentado ao lado dela e do lado da Regina Etcheverria. É uma repórter de caras, uma super repórter, né? Ela estava cobrindo o relacionamento deles ali, porque ela era a mulher do Fenômeno, né? A namorada do Fenômeno. E eu estava sentado do lado dela, assim, conversando com ela e tal, né? E ela não sabia.
Nós recebemos o papel com a escalação, um papel, notícia, aí as câmeras do mundo inteiro. O cara descobriu ela lá, o cara já fechou a cara, apareceu no telão, entendeu? Ela atônita, não sabia o que estava acontecendo. E as informações que a gente tem, até onde eu tenho informação, de todas as que eu obtive, as informações são, mais ou menos elas batem. Passou mal durante o dia, aí foi hospitalizado, aí voltou. Agora, teve quebra-quebra dentro do vestiário, né? Isso eu sei. O Edmundo não aceitou, saiu dando pontapé em tudo, né? Claro que ele não ia aceitar, ele estava escalado para jogar, pô. De repente saiu outra escalação. O Ronaldo sai da sala e disse: eu vou jogar. E como as pessoas, os médicos disseram, com quem eu conversei, se o cara diz para você que tá bem pro jogo, ele é o Ronaldo, você vai botar quem? Você vai botar o Ronaldo. E deu no que deu. Era um dia da França, o futebol é dessa forma, né? O futebol não é diferente. Depois que acaba, e hoje, tantos anos depois, você fica analisando. Mas é assim que funciona, né? Da mesma forma como não deu certo contra a França, a seleção olímpica agora ganhou um título nos pênaltis. Entendeu? Essa é a graça do futebol, né? É a graça do futebol, é imprevisível. Então, a minha teoria é de que o Ronaldo não tinha estrutura, não teve estrutura emocional para aguentar o tamanho da carga que ele tinha nas costas. A família dele inteira estava lá, mais amigos, mais empresários, tudo em casa e tal, se reuniam. Eu tenho um relato que eu vou contar para vocês aqui, que é o seguinte, por exemplo, o dia que o Brasil jogou contra a Holanda em Marseille, o Brasil voltou, nós dormimos em Marseille, o Brasil voltou aquele dia e eles chegaram em casa de manhã, eles foram dispensados para ir de folga. Ele chegou na casa dele, tinha uma festa. Ele chegou na casa da família, tinha uma festa. O cara tava podre. Tinha jogado uma prorrogação, uma pressão, filha da mãe. Pai ligando de madrugada, querendo coisa, a mãe não sei o quê. Era confuso. E ele chegou e acabou com tudo. Chegou pra namorada dele e falou: bota todo mundo pra fora que eu quero dormir. Acabou com a festa. Isso ninguém sabe. Entende? Entendi. Então, se você juntar tudo isso, você vai ver porque o cara chegou num momento de estresse tão violento que ele teve uma convulsão. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi a pressão, né, de ter uma chuteira, a Mercury, né, que foi feita, ficaram 2 anos fazendo uma chuteira para ele, para caber no pé dele, para ele jogar a Copa, para ele ser artilheiro. Não, acabou não dando merda nenhuma, não dando coisa nenhuma, entendeu? Então, é prejuízo atrás de prejuízo. Então, sabe, pressão de patrocinador, pressão de muito dinheiro no negócio, entende? Eu acho que foi isso. Eu acho que ele teve uma convulsão por conta do tamanho da pressão que ele estava sentindo e ele não aguentou. Como ser humano, ele não aguentou. E como você falou agora, você também acompanhou a Olimpíada. E tem uma diferença, assim, de você cobrir uma Copa do Mundo e você cobrir um jogo de futebol na Olimpíada? A Copa do Mundo é de futebol, a Olimpíada é uma coisa geral. Então você trabalha, digamos assim, muito mais. Antigamente, quando a última Olimpíada que eu cobri foi de Barcelona. Não, foi dos Estados Unidos, Barcelona, acho que foi depois dos Estados Unidos. Então você não, eu cobri seleção brasileira, então eu fazia pouco os outros esportes, eu cobria a seleção brasileira. E é a mesma coisa no sentido de que você cobre a paixão do teu país, né? Você cobre a paixão maior do país, porque os caras falam, pô, fulano ganhou medalha de ouro, fulano ganhou medalha de prata, né? Mas os caras querem saber se o futebol vai ganhar ou não. Verdade. Entendeu? No fundo, os caras querem fazer a festa que fizeram aqui no Brasil. Entende? Porque o Brasil nunca tinha ganhado medalha de ouro. Lá em Barcelona, o Aurélio Miguel perdeu a medalha de ouro. Ele levou o bronze. E ele saiu para dar uma entrevista pra gente. Eu falei com ele, falei: Aurélio, você queria essa medalha para dar pro teu pai. Ele começou a chorar. Porque o pai dele era da Catalunha.
E ele queria dar medalha pro pai. Você entende como é que são as coisas? Tem filigranas, são coisas pequenas que você tem que captar, você tem que saber. Eu tinha entrevistado ele aqui no Brasil, ele tinha contado para mim isso. E ele tinha esquecido que tinha falado para mim. Entende? Então são pequenas coisas, pequenos momentos que você tem que prestar muita atenção. Você vive numa Olimpíada e numa Copa do Mundo, as suas 24 horas plugado naquilo. Você não pensa em família, em filho, em amigo, em nada. Você pensa naquilo que é notícia, naquilo que está acontecendo ali, e você tem que saber aquilo, e você não dorme, entendeu? E até pelo que você falou, você mexe com a maior paixão dos brasileiros. Você mexe com a vida das pessoas. Você mexe com a vida, nego morre. Né? O cara tem infarto dentro do campo, fora do campo, assistindo televisão. Entende? O futebol no Brasil, ele é o que já serviu para a ditadura militar acalmar os ânimos, o que já serviu para não ter greve, uma greve monstro que ia ter no Brasil quando o Corinthians foi campeão em cima da Ponte Preta. Foi tudo preparado para o Corinthians ganhar. Eu não estou tirando o título do Corinthians, mas tem uma preparação especial para o Corinthians ganhar nos bastidores, porque ia ter uma greve dos trabalhadores e eles não queriam, o governo não queria greve. Nossa. Entende? Então tem muita coisa que acontece no futebol que você não consegue provar. Mas você sabe que Mas você sabe que rola no bastidor, entendeu? Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do presidente do Vasco, o Eurico Miranda, ele dizendo: eu queria muito que eu fiz de tudo pro Vasco perder pro Flamengo. Aí se assusta ele falando isso. Eu tirei o bicho, eu tirei o jogo de São Januário, fiz de tudo e o Flamengo não conseguiu ganhar, tomou 2-0. Entendeu? Aí você diz, será que é verdade que ele fez isso pro Vasco perder? Ou ele tá sendo falastrão, como ele é, no bom sentido? Então, o futebol tem isso, né? Porque antigamente, o cara passava na parede do vestiário, o cara dava uma mão de cal, tinta, cal no vestiário, 3 horas antes do time chegar. Você imagina o cara entrar no vestiário com aquele cheiro de cal, entendeu? Isso para não falar que nego punha caixa de abelha na janela, entendeu? Caixa de abelha na janela para infestar o vestiário. Antigamente se fazia de tudo. O cara chegar, abrir uma mala no vestiário, com dinheiro, dizer, ó, esse dinheiro aqui é para vocês ganharem o jogo. Quando vocês olharem para mim e me verem sentado ali na arquibancada, vocês podem ter certeza que esse dinheiro aqui é de vocês. Porque vocês ganhando o jogo, o meu time, que era outro time, não vai cair. Nossa. E muito dinheiro. Entende? E tem as histórias dos caras que foram vendidos no futebol. Eu não vou citar nomes aqui, que isso nunca foi provado, mas que aconteceu. Eu fui assessor de imprensa da Ponte Preta há 2 anos e aprendi muita coisa do meio, da parte de dentro do futebol, né? Foi um aprendizado muito grande e a gente fica sabendo coisas né? E isso tudo, com isso tudo você está jogando com a alma do cara que está assistindo, né? Com o ânimo dele para fazer as coisas da vida dele. Então o cara no outro dia vai trabalhar que ele é um morto. O time perdeu. E o Corinthians agora, que situação que deixou a torcida, entende? Verdade. Por quê? Porque o cara vive aquilo ali. E por que o cara vive aquilo ali? Muito do que o torcedor brasileiro é apaixonado hoje, e aí existe uma dúvida, é porque a situação no Brasil é uma situação, é um país que não tem dentista, que o sistema de saúde não existe, o país é pobre, o cara que é pobre não tem para onde ir. Uma cidade que nem Campinas tem 1 milhão e poucos mil habitantes, 1.200.000, 1.300.000 habitantes. Nós não temos praia, tem um monte de shopping. Se você quiser sair daqui, você tem que ir no shopping. Hoje você vai no shopping, você fica dentro de casa, vai no clube. Não tem praia.
Entendeu? E é uma cidade ótima, excelente, maravilhosa para se viver. Você imagina as outras. Você imagina o norte e o nordeste, o interior do norte e o nordeste. O que o cara tem? O cara assiste futebol, pô. Verdade. E vem pro bar encher o caneco. Entendeu? Não, e sei lá, às vezes as pessoas até deixam de sair pra ver um jogo de futebol. A felicidade, ela é uma linha muito fininha, sabe? Você tá muito feliz e de repente, num segundo, menos de um segundo depois, você tá arrasado. O futebol faz isso Tá, isso. com a pessoa, entende? Então, Sei lá, você tá mal aflito, no fim do jogo seu time vai lá e faz um gol. é a força que o futebol tem.